Boa noite, gente. Como que vocês estão? Estão todos bem? Todo mundo bem? Glória a Deus por isso. Gente, que felicidade que é estar aqui mais uma noite com vocês. Pessoas tão queridas que já estão aqui conosco há tanto tempo e eu estou vendo cada dia mais Deus acrescentando pessoas ao ecoar. Isso é bênção demais. Jovens, no sábado à noite, aqui reunidos para adorar o Senhor, para falar do seu amor, para estudar a sua palavra. Isso é obra de Deus. Na sexta-feira, que foi feriado, nós estivemos ali na Praça da Liberdade. Nós estivemos no momento de evangelização ali, falando do amor de Jesus, oferecendo oração, oferecendo abraços. E que testemunhos bonitos que nós tivemos naquele dia, de pessoas que foram salvas, de pessoas que reconciliaram com o Senhor, de pessoas que estavam em situação de rua e não tinham o que comer, e nós pudemos estender as mãos para ajudar, assim como o nosso Senhor fazia. Isso é bênção de Deus, isso é um mover espiritual. 20 jovens lá, que bênção! E nós vamos ter mais edições. Quem não participou vai poder participar. Teve uma galera no grupo que falou que queria. Isso é bom. Vamos abrir a Bíblia em Apocalipse 21. Você pode abrir a Bíblia, você pode desbloquear a Bíblia se você for mais moderninho. Eu não sei se vai passar aqui atrás. Se passar, você pode ler aqui atrás também. Apocalipse 21. Quem achou fala assim: eu achei. Quem não achou fala: pera. Opa, vamos esperar. Vamos esperar. Pode ir? Então eu vou ler. Nós vamos ler do 1 até o 7. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existia. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Então ouvi uma voz que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com seres humanos. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava assentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. E disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da água da fonte da vida. O vencedor herdará essas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra, obrigado por esse texto precioso que está escrito aqui há mais de 2000 anos, e o Senhor preserva ele para nós. Obrigado porque essa palavra ela é poderosa, ela entra no nosso coração e nos transforma. E nessa noite nós possamos aprender mais da tua palavra, aprender aqui princípios da tua palavra que vão nortear a nossa vida. Essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Gente, o livro de Apocalipse é um livro difícil, não é? Alguém já tentou ler Apocalipse do início ao fim e entender o que está escrito? É difícil demais. Tem interpretações, tem formas de se ler, de reler, de esmiuçar, olha que palavra interessante, esmiuçar o texto. Pessoas que falam de tribulação, pós-tribulação, não vai tribulação, besta, é muita coisa que tem nesse livro. Mas tem coisas, princípios nesse livro que são claros para nós. E aqui nesse texto, do versículo 1 até o 7, nós aprendemos algo claro que fala sobre a noiva de Cristo e o seu encontro com o Cordeiro, com o noivo, com o Senhor Jesus. Esse livro, ele é o mais enigmático da Bíblia. Um livro escrito há mais de 2000 anos, que contém imagens proféticas do futuro, escritas pelo apóstolo João, quando ele estava preso na ilha de Patmos, ele estava cego e debilitado. De acordo com algumas fontes da história da igreja, João ele foi perseguido durante o governo do imperador Domiciano. O que esse governador fez com ele? Todos os apóstolos sofreram de maneiras terríveis, a ponto de morrer. No caso de João, o imperador Domiciano, ele ferveu um caldeirão com óleo quente,
jogou ele dentro do óleo quente. E aí dizem que ele saiu de lá, mas continuou vivo. E aí ele foi cego, perfuraram os olhos dele e foi exilado na ilha de Patmos. Queimado vivo, fritado vivo, no caso, cego, numa ilha deserta, sem ninguém. E lá ele teve a maior revelação de todas, a revelação do Apocalipse, a imagem dos últimos tempos. É engraçado, um homem que estava cego, mas que teve a visão do futuro. Olha que interessante. Muitos, quando leem Apocalipse, quando chegam no final da Bíblia, talvez pode ter uma imagem ruim do que está escrito. Talvez como se fosse, de alguma forma, como se esse final aqui fosse, sabe, algo como a gente vê no filme, o fim do mundo, o Armagedon. Todo mundo já viu a Batalha do Apocalipse? Ou leu o livro, tem isso também. 2001. Então, 2001. Mas o final da Bíblia, ela nos relata algo melhor, algo maior, algo que na verdade é encorajador para nós. Porque o fim das Escrituras, eles garantem para nós um fim glorioso, um fim de esperança. Então, durante toda a nossa vida, é muito verdade que a gente sofre. A gente enfrenta luta, desafio, tristeza, depressão. Muitas das vezes a gente tem que carregar isso sozinho. A gente não tem nem como compartilhar com outra pessoa, a gente não tem quem escutar as nossas dores. As notícias, então, quem diria, só revelam coisas terríveis. Corrupção, violência, morte, tantas notícias horríveis. Mas quando eu olho para a Escritura, eu vejo um final diferente. Eu vejo um final de glória, de bênção, de um retorno de Cristo para se encontrar com a sua noiva, algo maravilhoso como nós vamos ver aqui. A verdade é que quando nós tiramos nossos olhos do plano terreno, que é marcado pelo pecado, marcado pela queda, quando nós colocamos os olhos na era vindoura, na era que vai vir ainda de Cristo, quando nós olhamos para essa palavra que ela não muda, é imutável, nós podemos ter uma mudança na nossa mentalidade, algo que cria em nós um senso de futuro, um senso de que tem algo a mais, que não acaba só aqui, que não é só sofrer. A palavra de Deus é, no final, no seu fim, um anúncio de uma esperança que nos aguarda em Cristo Jesus, que irá nos restaurar, que vai nos levar mais uma vez ao Éden, onde nós tínhamos um relacionamento pessoal com Deus, um relacionamento direto. Então, quando eu leio esses versículos do capítulo 21, do 1 ao 7, eu consigo destacar aqui alguns aprendizados que Deus traz para nós a respeito do fim dos tempos. E o primeiro aprendizado é: em Deus nós temos novidade de vida. Olhem comigo o versículo 1, nós vamos acompanhando versículo por versículo. Olhem só o 1. E vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. João, ele começa o capítulo 21 do seu livro, ele traz algo incrível, algo que nunca foi visto pelo ser humano, um novo céu e uma nova terra. É interessante porque no capítulo anterior, no capítulo 20, João ele vai relatar uma batalha decisiva, uma batalha entre o bem e o mal, entre o céu e o inferno, uma batalha em que Satanás ele é derrotado numa luta mesmo, num embate com Deus. Aqui na minha Bíblia está escrito a destruição total de Satanás. Se você olhar na sua vai estar um título diferente, mas que traz a mesma ideia, a batalha final. Depois desse relato, há uma curta passagem que nos conta sobre o julgamento de Deus sobre os mortos, em que eles ressuscitam, e aí Deus julga cada um de acordo com os seus atos, e aí sem exceção aqueles que estavam com o nome no livro da vida são salvos, aqueles que não estavam são condenados para o lago de fogo e enxofre, junto com o inferno, com o diabo e com seus anjos. E aí dessa forma, Satanás, que é o mal encarnado, ele é derrotado de vez na batalha. De forma semelhante, quando Deus julga os mortos, a Bíblia vai dizer que no versículo 14, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Então, não é só o diabo que foi derrotado, mas também a morte ela foi derrotada. Então, em um mundo agora sem diabo, sem inimigo e sem morte, Deus ele vai preparar o ambiente para o seu reino eterno, onde não haverá pecado, morte, nem lugar, mas sim um lugar onde o homem e Deus vão viver lado a lado. E vi novo céu e nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Cristo, ele, pelo seu poder, agora ele começa a refazer o mundo.
de uma maneira perfeita, sem erros do homem, sem pecado, e ele mostra tudo isso para João na sua visão. Novo céu e nova terra. Novo céu é o lugar onde Deus habita. Céu é o lugar onde Deus habita, onde ele está entronizado acima dos querubins. Terra, por outro lado, é o local onde o homem mora, onde Deus colocou o ser humano para cuidar da natureza, de tudo que foi criado, da criação, de ser um bom mordomo da criação divina. Então, uma vez que está sem pecado, o homem agora ele pode desfrutar do céu e da terra em perfeita harmonia com Deus e com a criação. Nós sabemos que quando o pecado adentrou a humanidade, houve uma ruptura, uma separação. O homem já não conseguia mais ser amigo de Deus. E também agora o homem começou a destruir o que Deus tinha feito, a natureza. A gente vê isso todo dia, não vê? Agora, sem pecado, sem separação, o homem pode viver em plenitude com o Pai e com a natureza, com o Criador e com a criação. O primeiro céu e a terra passaram e o mar já não existe. Na Bíblia, quando nós lemos diversas vezes, o mar ele é relacionado a problemas, a pecados, ao distanciamento de Deus. Olha só, Deus destruiu a terra através do dilúvio. O dilúvio foi água, por causa do pecado do homem. Deus derrotou os egípcios através do quê? De um afogamento nas águas do Mar Vermelho. Engoliram eles. Jonas foi jogado onde? No mar, por causa da sua rebeldia contra o Senhor, fruto do pecado. Jesus caminhou sobre as águas e ele acalmou a tempestade que agitava o mar. Paulo sofreu um naufrágio, de novo no mar, foi parar em uma ilha, onde ele foi até mesmo picado por uma serpente, não morreu. Uma das bestas do Apocalipse que está aqui escrito, ela emerge do mar. Na Bíblia, diversas vezes o mar ele é retratado como uma figura, uma representação do caos, da desordem, da morte, do pecado. E uma vez que nós lemos aqui em Apocalipse que o mar já não existe, nós podemos entender que o pecado, a separação, a tristeza, a divisão também não existem mais. Quantos de nós não enfrentamos todos os dias mares na nossa vida? Mares de tristeza, mares no emprego, onde nós sofremos humilhação, ganhamos pouco, trabalhamos muito. Mares onde talvez possamos ter sofrido abusos no passado, na infância, de pessoas que nós confiávamos, agiram com crueldade conosco, se aproveitando da nossa inocência. Quantos de nós não sofremos com mares psicológicos, confusão mental, burnout, depressão, ansiedade, autismo, TDAH? Nós nos sentimos esgotados constantemente, sendo tragados pelas profundezas desse mar impiedoso que é a vida. Porém, entretanto, contudo, todavia, quando eu olho para a palavra do Senhor, meu coração ele se enche de alegria. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo um Jesus que destruiu os meus pecados e os lançou em outro mar, no mar do esquecimento. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo um Jesus que transformou o mar de tristezas e opressões em um mar do Espírito Santo, onde eu sinto a presença de Deus na minha vida todos os dias, eu sou guiado por Ele e eu consigo transbordar desse Espírito. Quando eu olho aqui para o Apocalipse, eu vejo um Deus vitorioso que destruiu o antigo mar e que já está preparando uma nova morada para nós, onde não sofreremos mais, onde os mares revoltosos que já estão acalmados no futuro pelo poder do Senhor. E aí eu faço uma pergunta para vocês: será que vocês querem ficar de fora disso? Será que a gente quer ficar de fora desse novo céu, dessa nova terra? Eu não quero ficar de fora disso, eu quero estar lá. Eu quero fazer parte, eu quero ser cidadão dessa nova terra. Você também quer? Eu quero, amém. O segundo aprendizado que eu tenho é: em Deus há restauração e preparação. Olhem comigo o versículo 2. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva enfeitada para o seu noivo. João ele vai continuar relatando a sua visão, mas dessa vez ele vai falar sobre a nova Jerusalém. Então, quando eu leio esse versículo 2, eu posso aprender duas coisas com ele. Em primeiro lugar, eu posso aprender que Deus ele nos aproximará de si. O texto diz: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. A nova Jerusalém aqui é o povo de Deus, a sua igreja. Nos tempos antigos, Jerusalém era a cidade santa,
a cidade da aliança de Deus. E já nos dias de hoje, nos dias da graça, nós entendemos que a igreja é o povo de Deus, redimida, comprada pelo sangue de Jesus. Nós somos a nova Jerusalém que o texto fala, povo santo e remido do Senhor, por causa do seu amor e sua bondade, se aproxima de Deus através desse agir que começa nele, através dele. Jesus, ele nos aproximou do Pai através do seu sacrifício na cruz. Por isso nós podemos ser chamados agora povo de Deus, e agora de uma maneira última, de uma maneira definitiva, Deus ele aproxima de forma literal e palpável todo o seu povo para perto de si. Ou seja, Deus preparou uma nova terra e um novo céu, e agora ele traz consigo o seu povo para morar eternamente com ele nesse paraíso, restaurado, redimido, vivendo fisicamente com ele. Novo corpo, nova consciência, novos céus, nova terra. Esse é o futuro que Deus nos garante através da sua palavra. Não é uma possibilidade, é uma garantia. É uma certeza que todos nós temos enquanto filhos de Deus. E aí eu volto a perguntar para vocês: vocês querem ficar de fora disso? Eu não quero. É tempo, meus irmãos, de nós afirmarmos nosso compromisso com o Senhor, de desfrutarmos no futuro desse momento glorioso com Cristo, com o Senhor que Ele nos promete. A segunda coisa que eu aprendo nesse versículo 2 é que Deus ele está nos preparando para esse momento. Olha o que o verso ainda diz: preparada como uma noiva, enfeitada para o seu noivo. Ou seja, Deus, além de preparar todo o ambiente onde nós iremos morar com Ele, Ele também prepara diariamente a sua igreja para esse momento tão esperado. A Bíblia diz que a Nova Jerusalém é como uma noiva enfeitada para o seu noivo. Enfeitada significa preparada, significa que nós estamos sendo aperfeiçoados dia após dia, treinados para esse encontro tão importante. Por quê? Para quê? Para nos encontrarmos com o Pai de forma pura, santa, sem mácula, sem mancha, sem pecado. Precisamos entender que apesar dos sofrimentos, apesar das dores que nós temos nessa vida, ainda assim nós temos que ter a certeza de que Deus ele tem olhado por nós todos os dias. Ele tem nos capacitado para esse momento, para esse encontro glorioso. Todos os dias nessa terra não são em vão. Não vivemos de forma desordenada, desamparados, sem auxílio, mas nós vivemos através da graça de Deus, uma graça que ela nos capacita todos os dias, que nos dá ânimo, coragem, faz brotar em nossos corações o sentimento de que nós temos um propósito a ser cumprido, uma missão a ser realizada, e enfim, finalmente nós vamos descansar com Deus na morada que Ele tem preparado para a sua igreja. Essa igreja que está sendo enfeitada para esse encontro. Amém? Amém? Você está sendo enfeitado para esse encontro? Eu estou, gente. Eu estou. Dia após dia, Deus vai nos lapidando como uma joia, tirando as nossas imperfeições, nos ajustando para esse encontro. O terceiro aprendizado que eu tenho com esse texto está no versículo 3. Esse terceiro aprendizado diz que em Deus existe um relacionamento eterno. Então eu ouvi uma voz forte que vinha do trono e dizia: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Então, depois de aprendermos que Deus tem preparado um lugar específico para o seu povo, um novo céu, uma nova terra bastante diferente desse mundo que nós estamos vivendo, depois nós aprendemos que Deus tem preparado o seu povo também para se encontrar com Ele, santificando a sua noiva diariamente, tornando-a mais limpa, mais pura, desejável aos seus olhos. Agora nós podemos aprender que em Deus haveremos de ter um relacionamento eterno. O versículo diz: eis o tabernáculo de Deus com os seres humanos. Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles e será o Deus deles. Quando eu leio esse versículo, meu coração ele fica repleto de esperança por conta dos novos céus, da nova terra, que agora chega a transbordar de alegria, porque nós sabemos que teremos um novo relacionamento com Deus, e esse relacionamento não será passageiro como o atual, mas sim eterno, um relacionamento sem fim com o Pai.
Quando o texto diz que o tabernáculo de Deus estará com seres humanos, Deus está nos garantindo que a sua presença ela estará eternamente conosco. No Antigo Testamento, o tabernáculo de Deus, ele estava entre os homens de forma figurada. Moisés, ele construiu o tabernáculo e aí ele adentrava lá dentro e conversava com Deus. Ele tinha uma conversa pessoal com o Senhor. Ele expunha os seus pensamentos, as suas petições pelo povo. E ali, entretanto, esse relacionamento ele só era possível mediante o sacrifício de animais. Sacrifício que garantia a purificação de pecados. E somente os sacerdotes podiam ir até o tabernáculo. Valeu, meu amigo. Você me ajudou, viu? Somente os sacerdotes podiam ir até lá. Eles faziam expiação pelos pecados do povo. Os animais eram sacrificados e aí eles tinham acesso a Deus. Dessa forma existia o tabernáculo com os homens. No Novo Testamento, Cristo ele veio e inaugurou a era da graça através do seu sacrifício. De uma forma que o acesso ao Senhor se tornou democrático. Todos têm acesso ao Senhor desde que creiam no seu nome, estando ao alcance de todos aqueles que o amam e que se entregam para Ele. E hoje eu, você, nós podemos orar, nós podemos meditar, jejuar, ter nossas orações respondidas, sentir o amor de Deus através de outras pessoas, através da natureza. Isso é a graça de Deus. O tabernáculo agora não é mais um local físico, uma tenda construída por mãos humanas, mas agora o tabernáculo de Deus está dentro do nosso coração, onde Ele mora, onde Ele reside, onde o Espírito Santo comunica com o nosso espírito e Ele mesmo atesta que nós somos filhos de Deus. É algo maravilhoso, não é? Já está bom demais para ser verdade. Como que Deus é bom, como que Ele disponibiliza o amor, está ao alcance de todos, mesmo a gente sendo tão pecador, tão pequenininho. Deus sendo gracioso, poderoso, gigante, Ele estende a mão para nós. Essa é a graça dele. O tabernáculo agora está no nosso coração. E agora, no livro do Apocalipse, no livro da Revelação, o Senhor ele vai expandir ainda mais o seu amor para nós. Ele está alargando as fronteiras. Aquilo que era superficial agora está se tornando mais profundo, mais íntimo, mais pessoal. Ele em breve não habitará mais nos nossos corações, mas sim pessoalmente, visivelmente, audivelmente, fisicamente entre nós. Como que o texto mesmo diz, Ele será o nosso Deus e nós seremos o seu povo. E eu pergunto para vocês querem ficar de fora disso? Eu não quero. Eu anseio esse dia que o tabernáculo de Deus estará entre nós. Nós poderemos ir até Ele, conversar com Ele pessoalmente, ouvir da própria voz dEle o que Ele tem a nos dizer. Sem limitações, sem tristezas, sem depressões, sem angústias, sem dúvidas, nem incertezas, mas seremos povo de Deus e Ele habitará em nosso meio. Quem quer fazer parte disso? Amém? Amém. Você está feliz com essa notícia? Eu estou, mas ainda tem mais promessas de Deus. Você que tinha uma visão negativa de Apocalipse, de hoje em diante tem uma visão positiva desse livro. As promessas de Deus continuam no versículo 4 e 5, e diz o seguinte: e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e já não existirá mais morte, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que estava sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreva, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Nesses dois versículos nós temos o quarto aprendizado. Com Deus nós não estamos sozinhos. Meus amigos, quantas vezes nós não fomos dormir à noite e sem que ninguém saiba o nosso travesseiro se tornou um lamaçal de lágrimas? Isso já aconteceu com você, comigo já aconteceu. Quais não foram as ocasiões que não tínhamos ninguém para conversar, para contar, desabafar, entregar nossos lamentos, nossas tristezas? Eu me lembro de quando eu era criança, quando eu tinha 10 a 12 anos de idade na escola. Eu apanhava muito na escola, gente, principalmente agressões físicas, isso é verdade. E eu lembro que eu estudava na escola Júlia Paraíso. Alguém conhece essa escola, Júlia Paraíso? Fica perto do castelo. Eu estudava lá. Lá atrás daquela escola tinha uma hortinha.
onde os alunos e os professores plantavam alface, tomate, batata. E aquela hortinha, para mim, ali era o meu local de segurança. No horário do recreio, eu corria para lá, eu me escondia de todos. Quando todo mundo vinha para me bater, para zombar de mim, roubar o meu lanche, rasgar a minha Bíblia, que eu gostava de ler a Bíblia no recreio, eu ia para aquela hortinha. E lá eu orava pela vida daquelas pessoas, aqueles alunos. E depois eles me procuravam. Luiz, ora pela gente. E eu já tinha orado por eles. E eu sempre me emociono quando eu conto isso, mas vamos continuar. Não é a história mais bonita, não é a história mais bela, não é o testemunho mais bonitinho que vocês podiam esperar. Todos nós temos traumas do passado, temos lembranças que ainda insistem em nos perturbar, mas quando eu olho para a Bíblia e eu leio que Ele enxugará dos olhos toda lágrima, não existirá mais pranto nem dor. Os traumas do passado, eles dão lugar a uma bela esperança, uma esperança que eu tenho em Cristo, uma esperança em Deus, na sua majestade, na sua grandiosidade. Esse Deus irá enxugar dos nossos olhos todas as lágrimas que outrora embargavam a nossa voz, nos levavam a soluço. E eu pergunto a vocês, quais são os traumas do passado que afligem as suas almas? Quais são as lembranças terríveis que somente você presenciou, que ninguém mais sabe, episódios que você teve que lidar sozinho? E eu quero te dizer essa noite que você não estava sozinho, o Senhor estava lá com você todo esse tempo. Quando eu estava naquela hortinha, na escola estadual Júlia Paraíso, torcendo para que ninguém aparecesse e me agredisse, onde eu chorava sem que ninguém me escutasse, o Senhor, Ele estava comigo, ouvindo o meu choro, chorando comigo, se compadecendo da minha dor. Eu quero que vocês saibam de uma coisa e tenham certeza dessa coisa: Deus, Ele é o maior ouvinte das nossas orações. Ele é o único que Ele sempre vai ouvir e vai se compadecer da nossa dor. Ele ouve as nossas lágrimas de madrugada, Ele sabe os nossos traumas do passado e Ele tem preparado o seu coração para esse encontro celestial com Ele. Um encontro que você haverá de ter com Ele, onde Ele enxugará dos seus olhos todas as lágrimas, te dará uma nova consciência, uma renovação de mente, uma nova sensação, a certeza de que Ele é contigo, e Ele vai habitar contigo por toda a eternidade. O versículo 5, de maneira linda, ele confirma tudo isso. Ele diz: escreva essas palavras, porque são fiéis e verdadeiras. A melhor parte de ler isso é saber que essas não são palavras humanas, essas são as palavras do próprio Deus, as palavras do nosso Senhor. O texto ele vai falar que aquele que estava assentado no trono, nós sabemos que o único que se assenta no trono é o Senhor Deus, o Senhor do universo. Então eu não sei o que disseram sobre você, eu não sei o que fizeram com você, o que aconteceu na sua vida no passado, quais palavras foram usadas para te rotular, para te limitar, mas nós estamos aqui, eu estou aqui essa noite para dizer do meu próprio testemunho que o próprio Senhor falou a João que as suas palavras são fiéis e verdadeiras, dignas de confiança. Eu não quero jamais ficar de fora dessa nova vida que Deus tem preparado para o seu povo. E eu espero que você nessa noite tome essa decisão no seu coração de morar com Ele nessa nova terra, nesse novo céu, de receber um novo corpo, um corpo glorificado, um corpo livre do pecado, de habitar nesse tabernáculo eternamente com o Senhor na terra. Amém? Em quinto lugar, quinto aprendizado, em Deus nós somos completos. Versículo 6 vai dizer o seguinte: disse-me ainda, tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tiver sede, darei de graça da água da fonte da vida. Então João ele vai caminhando para o final dessa sessão do pensamento dele, no versículo 6, e mais uma palavra poderosa é dita pela boca do Senhor: tudo está feito. O plano redentor do nosso Deus ele chega à conclusão final. O projeto de Deus para a salvação da humanidade, após passar por juízes, reis, pela graça, agora chega na sua completude. Tudo está feito, Deus concluiu a sua obra. Ele terminou de salvar os seus, Ele terminou de aniquilar a morte e o pecado, o diabo e os seus demônios, o inferno e as trevas, tudo está feito. Ele fez novas todas as coisas, novos céus, nova terra, novo povo, novo relacionamento. O Senhor tem reservado para nós a plenitude da sua obra.
Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Deus está confirmando pelas suas próprias palavras que Ele sempre esteve conosco, sempre esteve ao nosso lado, no início e no fim, seja na alegria, na tristeza, na dor ou na felicidade. Ele é o início e o fim. Ele estava no princípio, porque no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele nunca nos abandonou, mas durante todo esse tempo Ele tem nos preparado para esse encontro tão esperado. Eu, a quem tem sede, darei de graça da água da vida. Deus, Ele está dando um novo significado ao povo sobre as águas. Lembra que a gente falou sobre as águas? Caos, pecado, morte. Não. Agora, como Deus Ele é mestre em fazer as coisas novas, até mesmo as águas Ele dá um novo significado. Ao dizer que Ele dará de graça a quem tem sede, Deus faz uma metáfora, dizendo que Ele irá nos satisfazer plenamente. Os nossos anseios espirituais serão saciados completamente através dessa água, que é o conhecimento de Deus, que é a presença de Deus. Quando habitarmos corporalmente ao lado do Senhor na Nova Jerusalém, então nós estaremos plenamente satisfeitos com o Senhor e não mais teremos necessidade de busca de satisfações em coisas passageiras, em aprovações de pessoas. De graça da água da fonte da vida, como Deus é generoso. Ele nos presenteia em todos os tempos com seu amor, com a sua presença. E nos últimos dias estaremos plenamente cheios do Senhor. E nunca mais nada nem ninguém poderá nos separar do amor de Cristo. E eu pergunto de novo, vocês querem ficar de fora disso? Eu não quero ficar de fora disso. O sexto aprendizado, por fim, em Deus somos herdeiros. Vejam o versículo 7. O vencedor herdará essas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. João agora ele vai relatar por fim outra promessa de Deus, a promessa de que nós somos herdeiros. Nós sabemos que Deus ele é o nosso Pai, sabemos que Ele é o Rei do universo. Portanto, nós que somos filhos desse Rei, nós somos feitos herdeiros do Senhor, herdeiros desse reino celestial. Interessante porque Deus, nesse versículo, Ele não vai dizer a todos darei estas coisas, mas Ele fala, o vencedor herdará estas coisas. De fato, todos nós lutamos nossas batalhas interiores, todos nós enfrentamos nossas lutas diárias, mas somente aqueles que saem vitoriosos poderão herdar essas promessas do Senhor. Como que nós podemos vencer, então? Através do poder de Deus, através da ajuda do Espírito Santo, através da humildade em nosso coração, quando nós nos rebaixamos, entendemos que o Senhor é que faz a obra na nossa vida, que nós não conseguimos fazer nada, nem levantar do buraco nós conseguimos, mas o Senhor estica a mão e nos tira de lá. Através do sacrifício do Filho, aquele que tem o Filho tem ao Pai, aquele que tem o Filho nasce de novo, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Somente quando nos entregamos por completo para o Pai, para o Filho e para o Espírito e reconhecemos nossa necessidade, então nós somos feitos vitoriosos através do agir do Senhor, não através do nosso. Amém? Amém. 3 aplicações, gente, para a gente colocar em prática essa semana ainda. Vai começar agora. Olhe além dos mares do presente. Durante essa semana, quando você enfrentar dificuldade no trabalho, na faculdade, em casa, lembre-se de que os mares e esses problemas são passageiros, eles não são eternos. Vamos orar diariamente, entregar a nossa luta ao Senhor e dizer para Deus e para nós mesmos, esse sofrimento tem um prazo de validade, minha esperança está no novo céu e na nova terra. Em segundo lugar, vamos viver como uma noiva preparada. Deus ele está nos preparando como uma noiva para esse encontro. Uma forma prática de aplicar isso é separar um tempo no nosso dia, mesmo que seja um tempo breve, para a gente examinar o nosso coração, o nosso agir. O que eu posso fazer hoje? O que eu posso oferecer ao Senhor como um sinal de entrega? Será que eu posso entregar mais de 15 minutos de oração? Será que eu posso entregar mais de 15 minutos de leitura da palavra? Será que eu posso entregar 2, 3 horas de jejum ao Senhor? Vamos nos santificar para esse encontro. E em terceiro lugar, a terceira aplicação, experimente já a fonte da água da vida. Se o Senhor ele promete saciar nossa sede no futuro, já hoje nós podemos buscar essa fonte. Nessa semana, vamos substituir uma busca de satisfação passageira
por uma busca de satisfação eterna. Vamos trocar momentos de prazeres momentâneos, uma série, um filme, algo que a gente faz todo dia, mas vamos dedicar mais ao Senhor, vamos ler a Bíblia, vamos orar, vamos perguntar se alguém precisa de oração. Gente, nunca se precisou tanto de oração igual hoje em dia. O mundo está em guerra, a crise é política, é econômica, é de segurança pública. As pessoas precisam de oração, as pessoas precisam ouvir do amor do Senhor. Amém? Amém, então. Glória a Deus, vamos orar mais uma vez. Senhor Jesus, obrigado pela Tua palavra, Pai. Obrigado porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Obrigado porque nós somos pecadores, mas o Senhor nos ama. Nós somos pequenos, o Senhor é grande, mas ainda assim o Senhor nos ama. Obrigado porque nós sabemos que na Tua palavra nós encontramos esperança. Por mais que nas notícias nós vemos coisas terríveis, notícias assombrosas, na Tua palavra nós temos esperança. Porque o Senhor tem preparado novos céus, nova terra, e o Senhor tem nos preparado para esse encontro. Pai, abençoe o nosso coração, nos ajude a permanecermos firmes no Teu caminho. Nos ajude, Pai, a nos prepararmos diariamente para esse encontro. Que a nossa consciência, Pai, venha ser uma consciência de alguém que sabe que está salvo e que vai se encontrar com o Senhor no futuro. Essa é a oração que nós fazemos nessa noite, em nome de Jesus. Amém.